Estamos gravando esta que é a segunda aula do módulo 3 da matéria de escatologia bíblica. Isso mesmo, hoje, 13 de julho, quarta-feira de 2022, é a segunda aula do módulo 3. Módulo 3, isso mesmo, da nossa matéria de escatologia bíblica. Hoje é quarta-feira, 13 de julho de 2022. Creio que vocês têm acompanhado, né, as nossas postagens. Esta matéria de escatologia fecha totalmente no dia 10 de agosto. 10 de agosto, porque no dia 3, creio que vocês já viram nas postagens, estaremos com uma semana de férias. Quantos se lembram? Nós fizemos essa postagem dias atrás, entre os dias 1 e 4, estamos de férias, ninguém é de ferro, né? Muito menos eu e vocês também. Então, teremos sempre, na primeira semana do mês de agosto de todos os anos, uma semaninha de férias, que eu acredito que é o suficiente, mais do que isso fica complicado, né? Porque aí perdemos o fio da meada e fica bem difícil para depois recompor as aulas. Então, esta nossa matéria de escatologia finaliza no dia 10 de agosto, mas para aqueles que estão ainda complicados com o questionário, fique tranquilo, mas não deixe para a última hora. Você pode enviar-nos o questionário até 31 de agosto. Pastor, aliviou minha barra estava mais pesada do que roda de halterofilista. Então, até o dia 31 de agosto, você pode mandar o questionário, tá? Ao meu privado do WhatsApp, em formato de fotografia, ou ao nosso e-mail, mas não deixa em cima da hora, não. Se você já pode responder as perguntas, faça isso, por gentileza, o quanto antes. Também a matéria de hermenêutica bíblica e de exegese começaremos no dia 17 de agosto. Que matéria tremenda vai ser essa, né? Vão ser 7 aulas. Vamos trabalhar com 7 aulas, estudando a chave correta da interpretação do texto sagrado, ou seja, muitos têm dificuldade em interpretar o texto da Bíblia Sagrada, e essa matéria ela vai dar uma luz tremenda. Você vai pensar até que tem uma segunda Bíblia, ou até então que a sua Bíblia que você tinha era uma outra Bíblia. Eu falei, pastor, parece que eu tinha uma outra Bíblia que não tem nada a ver com esta que nós estamos estudando, mas vocês vão entender que a hermenêutica ela é a chave, ela é a porta que nos ajuda a compreendermos, né, a interpretação correta do texto sagrado. Página 38, por favor. Página 38. Quem de vocês não recebeu o quarto grupo de slides? Eu mandei para os e-mails de vocês. Se você vai lá no seu e-mail e não encontra, vai no grupo, porque no grupo também eu já postei, tá? Aí você procura transferir os slides que estão também no grupo, no formato PDF, e procura salvar dentro do seu computador, do seu iPad, do seu tablet, ou mesmo dentro do seu telefone celular, se ficar apropriado, entendeu? Mas eu mandei ao e-mail de vocês. Se alguém não recebeu no e-mail, vai lá no grupo e tenta salvar uma cópia. E aí você procura transferir da melhor maneira possível para dentro do seu computador, né? O seu laptop, do seu desktop. Outra coisa importante, creio que vocês já devem ter também observado, nós enviamos um vídeo, um link de um vídeo do YouTube, não sei quem chegou a ver esse vídeo, um vídeo de 17 minutos, que é a analogia do casamento judaico com o arrebatamento da igreja. Alguém teve tempo para dar uma olhadinha? Pastora Darlete, sim. Irmã Daniele, irmã Eliane, irmã Leidiane, é um vídeo curtinho de 17 minutos, né? Nós já tínhamos enviado um outro, mais curtinho ainda, né? De 1 minuto e 57. Este aqui é mais esclarecedor. Então, eu sugiro, tira um tempinho, não é muito longo, 17 minutos, não mata ninguém, para você entender melhor, num plano bíblico, né? Qual a relação, qual a comparação entre o casamento judaico e as fases do arrebatamento da igreja. Isso é para enriquecer, entende, a compreensão desta matéria de escatologia, que entre nós é uma matéria muito complexa
e muito difícil de se entender. Vamos lá, então, página 38, segunda ressurreição. De momento, Lucas não veio, né? Creio que Lucas está tendo ou problema com o trabalho ou problemas na conexão de computador dele. Mas vamos lá, creio que ele vai, de uma certa forma, se safar dessa situação. Quando acontecerá a segunda ressurreição? Antes que nós respondamos esta pergunta, à luz da apostila, eu acredito, quero acreditar, não quero me enganar, né? Aí eu teria que estar muitíssimo enganado, que vocês já pegaram, que vocês já detectaram as diferenças básicas entre a primeira e a segunda ressurreição. Alô, muita atenção aqui. Eu quero acreditar que a maioria de vocês, a menos que haja algum aluno que ainda está com muita dificuldade de compreensão deste assunto, mas eu quero acreditar que a maioria de vocês, se não todos vocês, já sabem diferenciar entre a primeira e a segunda ressurreição. Quem de vocês voluntariamente poderia, em uma frase, em uma palavrinha, bem prático, as diferenças básicas, ou a diferença básica entre a primeira e a segunda ressurreição? Não tem mistério, a menos que, repito, ainda o aluno está com dificuldade de compreender esta temática. Se está ainda com essa dificuldade, temos que resolver isso hoje. Entendeu? Não pode passar de hoje, porque eu entendo que alguns ainda têm uma enorme dificuldade, mas não pode passar de hoje em resolvermos essa dificuldade. Vamos lá, um aluno voluntariamente abre o seu áudio e me diga em poucas palavras quais seriam as diferenças ou qual é a diferença básica entre a primeira e a segunda ressurreição. Vamos lá. Alguém está querendo falar, mas o áudio está fechado. A primeira para os salvos e a segunda para os não salvos, para serem julgados. Repita, irmão Wellington, por gentileza. A primeira ressurreição para os salvos e a segunda ressurreição para os não salvos, para serem julgados. Maravilha! Olha, irmão Wellington não pestanejou. Se ele pestanejou, foi tão rápido que não consegui nem ver a pestana dele virar para cima e para baixo. A primeira ressurreição envolve os salvos. Vou repetir. A primeira ressurreição envolve unicamente os salvos e a segunda, os não salvos, para o julgamento final. Outra perguntinha para ficar bem mais esclarecido. Qual a característica chamativa? Há uma característica muitíssimo chamativa dentro da primeira ressurreição, a ressurreição dos salvos. Qual seria esta característica chamativa? Tem várias, mas tem uma que é muito, vou repetir, muito chamativa. Qualquer aluno pode abrir o áudio e me responder. É o arrebatamento da igreja? Seria uma parte dela, mas tem algo que é mais chamativo do que o arrebatamento. Bem mais chamativo. Correto, a primeira ressurreição vai se dar na ocasião do arrebatamento da igreja, mas tem algo na primeira ressurreição muito mais chamativo. Ou não ainda conseguiram pegar. Temos que resolver isso hoje. Não pode ficar essa dúvida de jeito e maneira. Sim, Mateus? A primeira ressurreição, ela terá tipo uma ordem ali de acontecimento, né? Se for o que eu estou pensando, né? A primeira ordem, no caso, ali, os primeiros serão os mortos, vai ressuscitar os mortos ali do Antigo Testamento. Perfeito. E a segunda ordem ali, né? No caso, os que serão, como que eu posso dizer, ressuscitados depois, serão a igreja, no caso, né? No Segundo Testamento para cá. Seria isso, pastor? Está faltando algo. Não, está correto, o Mateus está no caminho. Mas tem um detalhe aí que é mais chamativo ainda. Vocês estão se esquecendo. Isso não pode ser esquecido de jeito nenhum.
Mas Mateus está certo. Mateus aí abriu 65% do leque. Aí que alguém feche os outros 35%. Pega no gancho do Mateus que você vai. Ela acontecerá no piscar de olhos. Não. Aí o Mateus está chovendo no molhado. Tem um detalhezinho, vocês estão se esquecendo desse. Esse detalhe não pode ser esquecido. E olha que está sendo esquecido. Tem algo muito chamativo na primeira ressurreição. Tudo bem, irmã Núbia falou, irmão Wellington falou, o Mateus falou, mas alguém está esquecendo um detalhe que, repito, é muito chamativo. E a maioria não leva em consideração. E soar da trombeta, pastor? Hein? E soar da trombeta? Não. É que na primeira... Sim. Na primeira ainda vai ter o Espírito Santo. Na segunda ele não vai estar mais presente? Não. Não? Não. Estou me referindo pastor, à primeira ressurreição dos salvos. Pastor, Tem um detalhe que é altamente chamativo. Sim, Miguel, fale. é que na primeira ressurreição eles vão receber galardão e na segunda não. Eu creio que Miguel está tendo uma pequena dificuldade, acredito, mas fique tranquilo, é um pouco normal. Aí tu te confundiste um pouquinho, não se trata disto. Não se... É algo semelhante, mas ainda é isso não. Pastora Darlete, vamos lá. É porque na primeira ressurreição os mortos em Cristo vão ressuscitar. Depois, nós que estivermos vivos, vamos ser arrebatados. Só isso? Parou por aí? Não, eu confundi aqui. Gente, vocês estão agarrados num detalhezinho que eu falei, eu não posso estar enganado, porque eu revejo o vídeo das aulas de 2 a 3 vezes. E o meu filho que estava do meu lado, sabe o que ele disse? Pai, eu acho que o povo vai se esquecer desse detalhe. Não, meu filho, eles vão rever o vídeo, não tem como esquecer, mas vão esquecer. E olha que ele profetizou, vocês estão se esquecendo de um detalhezinho super chamativo. Preste atenção. A primeira ressurreição, corretíssimo, ela só vai envolver os salvos. Tá? A primeira ressurreição, uma vez que ela vai envolver os salvos, na ordem, como o Mateus falou, na ordem, em ordem cronológica. Número 1, os mortos em Cristo do Antigo Testamento, até o último que morra, segundos antes do arrebatamento, ressuscitam e recebem corpos glorificados. Estão anotando? Então, na primeira ressurreição, vamos falar agora na ordem, a ordem cronológica. 1, 2, 3, 4. Primeiro ponto desta ordem. A ressurreição de todos os salvos do Antigo Testamento e até o último que morra segundos antes do arrebatamento. Anotado aí? Anotado? Segundo na ordem, nós vivos, os salvos vivos, receberão corpos glorificados e serão arrebatados. Então, subirão o quê? Subirão na presença de Cristo nos ares. Os mortos ressuscitados salvos, correto? Concordamos com isso? Amém. E os vivos transformados. Amém? Estamos Amém. juntos? Estamos juntos. Agora, vocês esqueceram de um grande detalhe, que está lá em Apocalipse, capítulo 20, versículo 4. Alguém abre Apocalipse, capítulo 20, versículo 4. Eita, como é que você se esquecer desse detalhe da primeira ressurreição? Não pode se esquecer, gente. Esse detalhe não pode ser esquecido, porque se você se esquecer, vão dizer, essa escola bíblica Beré não é de nada. Deu um ensino torto para vocês, aí vocês ficam mal e eu também. Então, por favor, não deixem isso acontecer, não. Me ajudem. Se vocês se esquecerem desse detalhe que envolverá a primeira ressurreição, estamos no sol e no vinagre e juntinhos, pode acreditar. Quem achar Apocalipse, capítulo 20, versículo 4, pode, por favor, ler em voz alta, aí você vai descobrir qual é esse detalhe que todos estão se esquecendo. A primeira ressurreição lá, pastor, aqueles que ressuscitaram com Cristo ali e tal,
for arrebatado ali, reinarão com Cristo no milênio? Mas ainda não é a resposta. Está faltando um Vai detalhe poder aí. julgar, Apocalipse 4. vai poder julgar, ter autoridade de julgar. Ainda, vocês estão esquecendo. Gente, o negócio vai ficar feio. Posso ler, pastor? Vamos lá. Posso ler? Posso ler? Tá, vai ler. Vamos deixar o Joubert, por gentileza, fazer a leitura. Leia em voz alta e prestem atenção, gente. Ouçam o texto, prestem atenção no que o texto está falando e descubram qual o detalhe que vocês não estão conseguindo se lembrar. Vamos lá, Joubert. Apocalipse 20, 4, né? Isto, versículo 4. E vi tronos e assentaram-se sobre eles aqueles a quem foi dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam um sinal na testa nem na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante os 1000 anos. E aí? É o sinal? Não, ainda não pegaram? Uau! Então o negócio está complicado, gente. Então, as 2 últimas aulas não serviram, acredito, de muita coisa para vocês pegarem esses detalhes. Ok, vocês vão ter que escrever então, porque agora estou bastante surpreso. Aqueles que morreram degolados pela causa de Jesus? Quem são eles? Quem são estes? Os mártires. Ah, pastora Darlete já sabia, ela guardou. Pastora Darlete está guardando o jogo, olha só. Olha a pastora Darlete, ela sabe e está guardando. Como diz na linguagem da garotada, é o charminho da serva de Deus. Gente, qual é o detalhe que vocês não estão percebendo? A primeira ressurreição ela é dividida em 2 etapas. Anote aí em algum lugar, pelo amor do guarda de Niterói. Anote. A primeira ressurreição é dividida em 2 etapas. Primeira etapa é no momento do arrebatamento da igreja, pois vai envolver os mortos salvos, ressuscitados e os vivos que vão ser transformados. Mas, na verdade, os vivos vão ser transformados. Mas, repito, a primeira etapa vão ser a ressurreição dos salvos. Lá do Antigo Testamento até o último que morra segundos antes do arrebatamento. Essa é a primeira etapa da primeira ressurreição. Ora, se estamos falando da primeira ressurreição, estamos falando dos salvos. Aí entra o período da tribulação e o período... Vai ser de quanto tempo? Eu me esqueci, gente. De 10 anos? O período da tribulação vai ser de quanto tempo? 10 anos? 10 anos e meio. 7 anos. Total de 7. 2 partes de 3 anos e meio. No período de 7 anos, vai ter um grupo de cristãos que não vão negar a Jesus Cristo, como já falamos aí no texto de Apocalipse 24, que não vão aceitar o sinal da besta e não vão adorá-la. Uma vez que não se aceite o sinal da besta e nem a adorem, o que significa? Vão ser degolados, vão ser mortos. Confere o texto ou não? Sim ou não? Vocês têm que entender o texto que estão lendo. Se não estão entendendo o texto, vão ter que buscar uma outra forma para a gente chegar a uma conclusão de todos por igual. E, consequentemente, estes que vão ser degolados serão os mártires. Vão morrer pelo amor a Cristo. Vai ficar por isso? Vão morrer e pronto? Não. Eles vão ressuscitar antes do milênio. Então, eles estão dentro da primeira ressurreição. Porque, repito, a primeira ressurreição só envolve salvos, unicamente. Pastora Darlete. Mas tem uns mártires que morreu no Velho Testamento, que esse aí vai ser na segunda, nos 3 anos. Não. Me acompanhe de novo. Preste atenção. Preste atenção no que eu estou falando. Todos, por favor, prestem a máxima atenção. Não, pastor, mas
deixa eu falar um pouquinho, só para Sim, vamos lá. dúvida. Nos 3 anos e meio, é aqueles que ficaram na tribulação. E aqueles mártires que não ficaram na tribulação, que já morreu há muito tempo? Estevão, Pedro, é o que acabei de falar. Preste bem atenção que acabei de falar. Todos os salvos que morreram lá no Antigo Testamento, até o último salvo, segundos antes do arrebatamento. Está me acompanhando? Quando eu falo do Antigo Testamento, vem lá de trás. Aí eu pego a linha da história. Vou, aí chega segundos antes do arrebatamento. Então, eu já estou correndo mais de 4.000 anos na história. Aí vem Adão, vem Noé, vem Moisés, vem José, vem os profetas do Antigo Testamento, vem Malaquias, vem Maria, vem José, vem o apóstolo Paulo, vem João Evangelista, Pedro, Tiago e João, vem todo mundo, até o último salvo que ressuscite 1 segundo antes do arrebatamento. Estes vão participar da primeira etapa, independente que eles tenham sido ou não mártires. Eles vão participar da primeira etapa da ressurreição dos salvos. Mas a segunda etapa da ressurreição dos salvos, ela é destinada unicamente aos que vão morrer em favor a Cristo na tribulação. Agora entendi. Então, não podemos confundir os mártires do passado. Os mártires do passado vão estar dentro do grupão dos ressuscitados na ocasião do arrebatamento. Tá? Vieram aqueles mártires lá do tempo de César, no tempo de Nero, no tempo dos imperadores. Esses mártires eu não conto, porque eles estão dentro desse grupão enorme que vai ressuscitar no dia do arrebatamento. Agora, a segunda etapa da primeira ressurreição vai envolver unicamente os mártires que vão morrer por Cristo na tribulação. Compreendido, gente? Está anotadinho? Isso não pode ser esquecido. Eu sei que causa um pouquinho de dificuldade ligar os pontinhos, mas isso não pode ser esquecido. Sim, pastora, vamos lá. O senhor falou aí, na primeira ressurreição, tem 2 etapas. Perfeitissimamente. Mas como que vai ser as duas, a primeira, essa segunda etapa, que é o pessoal da grande tribulação? Jesus vai arrebatar a igreja antes da grande tribulação? A senhora leu o texto que acabamos... Não é segunda vinda? A senhora leu o texto que acabamos de ler. Vamos ler de novo, então? Vamos ler de novo o texto de novo? Apocalipse, capítulo 20, verso 4. Oh, meu Deus. Vou ler bem devagarzinho, só tem que prestar atenção nas palavras. Gente, pastor, se a senhora não prestar atenção nessas palavras, fica difícil. Presta bem atenção, com atenção, por favor. Quadruplica atenção. E vi tronos, Apocalipse, capítulo 20, verso 4. E assentaram-se sobre eles aqueles a quem foi dado o poder de julgar. Preste atenção agora aqui, ó. Atenção. E vi as almas daqueles que foram degolados, perderam a cabeça, ok? Pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, ou seja, elas testificaram de Jesus, elas foram fiéis ao Senhor Jesus no período da tribulação, que não adoraram a besta e nem a sua imagem. Está falando do qual período? Tribulação, não é? E não receberam sinal na testa nem na mão. Está falando do período da tribulação. E viveram, uma outra tradução diz, e reviveram. Tem uma outra tradução diz, e ressuscitaram. E reinaram com Cristo durante 1000 anos. O que isso quer dizer? Estes mártires vão ressuscitar antes que Jesus estabeleça o seu governo de 1000 anos. Isso vai acontecer no finalzinho da tribulação. Termina a tribulação, esses mártires ressuscitam para governar com Jesus.
Então, esse seria, então, no caso, aquelas pessoas, digamos assim, no popular, bem mais trocado bem por mais simples, aqueles que morreram por causa de Jesus. Na tribulação, unicamente. Não negaram a Jesus, não adoraram a besta e não receberam um sinal nem na testa nem na mão. Sim, pastora? Sim, pastor. Porém, esse daí, eu não estou entendendo essa parte aí, ó. Que vai ter a primeira etapa e a segunda etapa. Na primeira ressurreição, a segunda etapa Sim, não era senhora, a sim, segunda. senhora. A primeira Mas os ressurreição. crentes de tribulação, Jesus vai arrebatar os crentes antes da tribulação, da grande tribulação. Me acompanha? E os Me crentes. acompanha? Me acompanha, me acompanha. Já acompanhei, já entendi tudo aqui. Não, mas não, eu não, não. não Só me entendi acompanha, só me acompanha. essa parte. No arrebatamento, Jesus leva os salvos. De como é que ele leva os salvos? Primeiro ressuscitando aquele grupão enorme. E tal, grupão, ok. E transformando os vivos. Aí sobem todos. Ok. Uhum. Vai ficar na terra um grupo de Então, crentes. Escute, vai ficar na terra um grupo de crentes. Um grupo de crentes que não vão estar preparados e um grupo de ímpios que vão ser evangelizados pelos judeus com o evangelho do reino. Vão se converter esse grande grupão de ímpios e os crentes que não subiram vão tomar uma decisão. Ou manter-se fiéis a Cristo ou vão receber o sinal da besta. Alguns não vão aguentar a pressão, compreende? E vão ceder, vão abrir mão, vão deixar de receber o sinal aqui e aqui, porque vai ser a única forma de sobrevivência. Não vai ter dinheiro, acabou a moeda. Então, como é que as pessoas na Terra vão sobreviver? De duas maneiras. Ou aceitando a marca aqui ou aqui, aí está condenado. E as que não aceitarem a marca nem aqui, ó, vão morrer. E esse grupo serão os salvos, que se converterão na tribulação. Mas está tendo uma dúvidazinha assim, isso aí vai ser na segunda ressurreição, que é os A crentes de segunda ressurreição, é o que eu tribulação. quero esclarecer para a senhora. Eu acredito que está havendo um probleminha de leitura. A segunda ressurreição envolve somente os ímpios. É o que nós vamos falar agora. Os ímpios, os não salvos. A primeira é dividida em duas partes. Vamos ler o texto agora para a senhora entender? Meu Deus, pastor. É o texto. A senhora está tendo uma dificuldade na leitura do mas texto. os crentes da tribulação não é depois do arrebatamento? Os crentes da tribulação não é depois do arrebatamento? Sim, mas eu creio que a senhora está tendo a dificuldade de entender que a ressurreição dos salvos, ela envolve no arrebatamento e no final da tribulação. Arrebatamento, final da tribulação. Arrebatamento, final da tribulação. É a primeira ressurreição. É como a segunda vinda de Jesus. Duas fases. A primeira fase, Jesus vem para a igreja. A segunda fase, Jesus vem com a igreja para o mundo. A primeira fase é invisível. Jesus vem para a igreja. O mundo não vê. A segunda fase, Jesus vem para o mundo com a igreja. A mesma coisa vai se dar na ressurreição. Duas fases. A primeira ressurreição, duas. Só tem que ler o texto. Se você não ler o texto, vai ser difícil. Pastor, sim. Se ela continuar na leitura aí, no versículo 5, complementa. Isto. Apocalipse capítulo 20, versículo 5. Olha só. Excelente, ó. Mas os outros mortos, é só ler, pastora, tem que prestar atenção na leitura. Não, nós não lemos esse 5 não, ai. Por isso mas é o contexto, temos que aprender a ler o contexto. Porque nenhum texto é interpretado sozinho, não se pode, isso é impossível. É o que nós vamos estudar na matéria de hermenêutica, né? Nenhum texto da Bíblia pode ser interpretado de forma isolada. Por isso que eu estou batendo na tecla. Leiam o texto e leiam o que vem seguido, antes e depois. Verso 5. Mas os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Vamos entrar no 6? Aí fica melhor. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Por que bem-aventurado? Porque é a ressurreição dos salvos. Entenderam? Quantos estão entendendo, gente?
Bem-aventurado e santo. Deu para entender. Aquele que não tem parte, aquele que tem parte na primeira. Quem está na primeira está na boa. É dos salvos. Sobre estes não tem o poder a segunda morte. O que é a segunda morte? A separação eterna da presença de Deus. Mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Vou recomendar a vocês sempre, tomem isso como uma regra fundamental. Quando um texto bíblico estiver sendo lido, é necessário ler o que está antes e o que está depois. 2, 3 versículos antes, 2, 3 versículos depois. Porque quando nós lemos só o texto sozinho, ficamos perdidos no ar. Com certeza. Então, temos que ler 3 versículos, pelo menos, antes, entenderam? E 3 versículos depois. Aí entendemos o quê? O contexto. Por isso que nós vamos estudar em seguida a matéria de hermenêutica, porque ela vai nos dar regrinhas para nós interpretarmos o texto da forma correta. E qual seria? Dentre as várias regrinhas. Ler o contexto, o que está antes e o que está depois do texto. Irmã Jennifer, abrindo o seu áudio, porque está fechado, por gentileza. Pastor, assim, porque no começo parece, tipo, dizendo, se no começo os que são salvos vão ressuscitar e vão estar com Deus e vão viver lá por 1000 anos com Ele, os que não forem, mesmo que a gente, Deus me livre, aconteça com, né, que nós já estamos na igreja e tal, e aí, no caso, quando Ele voltar, Ele vai ser... vai ressuscitar as outras que não são, mas aí não vai ser tudo ao mesmo tempo, vai ressuscitar aqueles que não são... Deixa eu bater de novo na tecla. A segunda ressurreição é unicamente para os perdidos, para os ímpios. É o que nós vamos entrar agora, vamos começar a estudar agora isso. É como se a gente tivesse chance, 2 chances, right? Entre aspas, seria... porque o número de salvos na grande tribulação vai ter. Mas, em comparação a hoje, que estamos debaixo da graça de Cristo, da operação plena do Espírito Santo, se a gente for colocar lado a lado números, ok? Proporcionalidade, a proporção de salvos na tribulação será muito menor, muito, não podemos dizer em termos de porcentagem. Alguém já tomou um risco de dizer 70% abaixo, e se for comparado ao tempo de hoje, porque hoje o Espírito Santo está fluindo, é a dispensação da graça. Só que o Espírito Santo, na tribulação, ele vai agir parecido como ele agia nos tempos do Antigo Testamento. A diferença é que hoje o Espírito Santo está aí, sobre nós e dentro de nós. Ele está residindo no homem. Mas na tribulação o Espírito Santo não vai estar residindo sobre o homem. Ele vai estar... Quem ficar... Isso, ele vai estar não trabalhando... vai ter o Espírito Santo, essa é a diferença. Isso, ele vai ser dado por medida. Por isso que a salvação na tribulação, ela vai existir? Vai, claro. A Bíblia deixa isso bem claro em Apocalipse, capítulo 7. Temos que ler o Apocalipse 7 para entendermos que vai haver salvação. Só que vai ser um negócio assim, apertadíssimo, demais. Se hoje já é apertado, com o Espírito Santo vivendo no homem, imagina a tribulação que o Espírito Santo não vai estar vivendo no homem. Ele vai estar presente na terra. Quantos estão me entendendo, gente? Verdade. O Espírito Santo vai estar presente na terra, mas ele não vai estar vivendo no ser humano. Ele vai estar ao redor do ser humano e sobre o ser humano, mas não vai estar vivendo. Sem falar que hoje a gente tem a presença do Espírito Santo. Aí está. E a gente não está sendo perseguido como vai ser na grande tribulação. Aí está. Não é? Vai ser... você ser torturado, você ser ameaçado de morte, ou você nega ou você morre. Yes. Se hoje é tão fácil você negar, imagina então você diante de uma ameaça tão grande. Irmã Núbia, olha, falou uma coisa maravilhosa. Se hoje o Espírito vivendo dentro de nós e sendo poderosamente derramado, as pessoas estão fechando o coração e algumas não estão aguentando a perseguição, imagine na tribulação, quando o Espírito Santo já não vai viver mais dentro do homem. Meu Deus! Ó, Márcio, solta. Interessante que quando se prega, quando aceitamos a Jesus,
nós sabemos e temos consciência que não é através daquilo que nós falamos. Se o pecador a aceitar Jesus Cristo, é o Espírito Santo. Sim, com certeza. Que o convence do pecado, da justiça e do Ele juízo. não vai estar agindo da mesma forma que age hoje. Exatamente. Então, quando a irmã Jenny falou, vai ser sim, mas vai ser muito mais difícil. Muito mais apertado. Se as chances de ser salvo hoje já é difícil, quem ficar vai ser 1000 vezes mais difícil, porque aceitar ser torturado, como a irmã disse, além de não ter o Consolador, né, em nossas vidas, né? Então, gente, eu dou uma humilde sugestão, que ninguém corra o risco de ficar. Por favor. Ninguém fique. Façam um esforço doido. Não corram o risco de ficar. É que eu costumo falar. Pastor, e se o senhor ficar? Se eu ficar, eu sei que eu sei o problema que eu vou ter. Eu não sou melhor do que ninguém, mas se eu ficar, eu sei que eu estou no salvo. Hein? É como se fosse o Espírito Santo na época do Antigo Testamento, né? Não. Exatamente, Gilberto. Ó, se eu ficar, gente, presta atenção. Se vocês chegarem lá no céu e não me verem, não fica desesperado, não. Que eu já sei o que vai acontecer comigo. Eu vou ter que morrer. Não tem jeito. Eu vou ter que ser Marte. Para eu encontrar com vocês lá depois, no final, eu vou ter que morrer. 2 e 2 são 4. Essa mensagem é para mim, essa mensagem é para qualquer um de nós. Se algum de nós ficarmos, anotou aí, vamos ter que morrer, se queremos ser salvos. E aparecer lá no final, governando com Jesus 1000 anos, né? O único detalhe, só para fechar essa parte, para entrarmos na segunda ressurreição, que na segunda etapa da ressurreição dos salvos, porque a primeira é no arrebatamento, correto? Aí depois do arrebatamento vai todo aquele grupão para o céu, recebe galardão e entra nas bodas do Cordeiro. Olha que interessante. Nessa segunda etapa da primeira ressurreição, estes mártires que serão salvos não receberão galardões e nem entrarão nas bodas do Cordeiro, mas vão estar salvos. Já pararam para pensar nisso? Que interessante isso, vão estar salvos, com a diferença que não terão direito a galardão e nem entrarão nas bodas do Cordeiro, mas estarão reinando salvos e vitoriosos com Cristo Jesus. Então, qual a moral da história? Vamos lutar, gente. Vamos lutar para subir. Nem que eu agarre no pé do irmão Wellington, né? Pegue na mão da irmã pastora Darlete, agarre na orelha do irmão Márcio, mas eu vou subir, gente. Pegando o cabelo do Jobé complica, tem que pegar no pescoço do Jobé. Aí eu enfoco o Jobé. Se eu for depender de pegar na cabeça do Jobé, estou ferrado, como diz o carioca, né? Tô mal. Vai escorregar óleo para tudo quanto é lado. Gente, vamos lá. Segunda ressurreição. O que acontecerá? Quando acontecerá a segunda ressurreição? A segunda ressurreição acontecerá 1000 anos após o evento da primeira ressurreição. É o que acabamos de ler. Manu deu a dica de Apocalipse 20, versículo 5, é o que acabamos de ler. Mas os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se completassem. Quem faz um highlight aqui, ó, bem grandão, deixa iluminado, faz com que a sirene apite aqui, ó. Quem terá parte na segunda ressurreição? Quem? Eu, você? Tô fora. Nós não. Todos aqueles que não tiveram parte na primeira ressurreição, Apocalipse capítulo 20, versículo 5, mas os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se completassem, Daniel 12, 2. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Não vos admireis disso, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz e sairão os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Evangelho de João, capítulo 5, versos 28 e 29. Olha que coisa curiosa, não sei se você já tinha percebido na leitura deste texto. Quando Jesus, olha só, lançar o brado dele, os mortos salvos, como os ímpios mortos vão ouvir. Vou ler de novo, para você prestar atenção nisso. Isso aqui é tremendo. Ó.
Não vos admireis isso. Muita atenção, ó. Tanto que eu sublinhei aqui. Porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros, todos, salvos e ímpios, ouvirão a sua voz. A voz de quem? De Jesus. Os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Então, todos os mortos a seu tempo vão ouvir o brado da voz de Jesus. Aos salvos vão ouvi-lo. E aos ímpios, ao ressuscitarem para o juízo final, também vão ouvir a voz de Jesus. Isso Pastor, deixa eu fazer uma pergunta. Vamos lá. Então, quando Jesus reinar os 1000 anos aqui na Terra, pessoas continuarão nascendo e morrendo nesses 1000 anos? Exatamente. E quando é que essas pessoas, elas vão morrer? Jesus vai estar reinando aqui. Elas vão ser salvas ou elas correm o risco, mesmo Jesus aqui, elas serem condenadas? Quando que elas vão ressuscitar? Perfeito. Nesse aspecto do milênio é bem interessante. Nós vamos estudar sobre isso nas próximas aulas. A Bíblia não entra em muitos detalhes. A Bíblia deixa nas entrelinhas que, número 1, vai ter 3 tipos de pessoas no milênio. Já vou adiantar, só para adiantar, que esse é um assunto bem amplo que a gente vai desmiuçar, vai descascar bem ele. Mas deixa eu só adiantar para vocês entenderem um pouquinho, porque é importante que o milênio, queira ou não, ele está com uma certa conexão, né, com as duas ressurreições. No milênio vão estar vivendo 3 tipos de pessoas. Se você quiser anotar, para lhe ajudar, né, para quando a gente entrar na matéria, já está algo já bem adiantado na sua mente. 3 tipos de pessoas vão viver dentro do milênio. Os salvos glorificados. Quem serão os salvos glorificados? Os salvos que ressuscitaram no dia do arrebatamento, os salvos que foram transformados no dia do arrebatamento e, consequentemente, os salvos que ressuscitaram antes do governo de Cristo e no finalzinho da tribulação, como lemos agora em Apocalipse, capítulo 20, versículo 4. Então, primeiro grupo de pessoas que vão viver no milênio, os salvos glorificados. Segundo tipo de pessoas que vão viver no milênio, os sobreviventes da tribulação, que necessariamente terão que se converter a Cristo. Está claríssimo isso no livro do profeta Zacarias, capítulos 12, 13 e 14. Aí tem que você ler Zacarias, capítulo 12, capítulo 13 e capítulo 14. Então, o segundo grupo de pessoas que vão viver no milênio, os salvos, as pessoas que se salvaram e sobreviveram à tribulação. E elas vão entrar no milênio com corpos semelhantes aos nossos, hoje. Porque os glorificados vão estar com outros corpos. Estão me acompanhando? Então, o segundo grupo vão ser os sobreviventes da tribulação, que é um número bem pequeno, pequeno demais. Mas o requisito básico para entrar no milênio é aceitar ao Senhor dos Exércitos, ou a Jesus Cristo. Terceiro grupo de pessoas que vão viver no milênio, aquelas que vão nascer. Vai ter um grupão que vai nascer dentro do milênio. Aí, respondendo a irmã Núbia, como é que ficam as pessoas que morrerem no milênio? Porque vai ter morte no milênio, não na mesma proporção que temos hoje. Só os glorificados, anota em algum lugar, só os glorificados não morrerão. Eles já estão com a garantia plena da vida eterna. Então, essa é a vantagem de quem for arrebatado ou quem for ressuscitado. Não vai passar pelo risco de ser tentado para a perdição, ok?
e, consequentemente, morrendo, pode perder a salvação. Agora, no que tange as pessoas que vão se manter fiéis a Cristo, interessante, a Bíblia traz um certo silêncio. Como assim um silêncio? Não diz se no final do milênio elas vão receber um corpo glorificado, mas nas entrelinhas, a gente vai ver isso quando a gente lê os textos ligados ao milênio, dá subentendido que elas vão ressuscitar para entrarem no novos céus e na nova terra, que já é uma outra etapa, que é a etapa final. Mas isso a gente vai devagar. Só essa dúvida. Então, no milênio, vai ter os mártires, que não vão aceitar o sinal da besta, e esse vai fazer parte da primeira ressurreição. Ok. Vai ter alguém no final do milênio vivo que não aceitaram, não se dobraram diante da besta? Repita a pergunta, por favor. Quando Jesus vir para reinar os 1000 anos aqui, os que ficaram aqui? Ok. Dos que ficaram, os que adoraram a besta, vai ter alguém vivo que não adorou, que não vai adorar a besta, não vai receber o sinal, mesmo assim vai estar vivo? O que vai acontecer no milênio? A senhora se lembra, mais ou menos? Mais ou menos, se a senhora já deu uma lidinha na apostila, o que vai acontecer no milênio exatamente? A senhora se lembra? Ele vai vir, ele vai reinar os 1000 anos. E o que mais? Tem alguns detalhes mas tem um detalhe importantíssimo que não podemos esquecer. Só estou adiantando, isso é importante para a gente ligar os pontos. Jesus vai reinar, a maldição maravilha. será retirada da terra? Como? A maldição será retirada da terra? Excelente, a maldição vai ser retirada da terra. Mas alguém está esquecendo alguma coisa. Os israelitas, os 144 mil, é esse? Não, tem um detalhe importantíssimo que não pode ser esquecido. Só estou dando adiantamento. No milênio tudo isso vai acontecer, mas tem um detalhe chave. Sabe o que é chave? É de uma importância gigante. Jesus vai vir com a igreja para fazer o julgamento na guerra do Magog. Mas isso vai ser antes do milênio. Mas isso não. O Gog e Magog vai ser no final do milênio, mas vamos passar para o início do milênio. Não, o final da tribulação. O que vai acontecer no início do milênio? Vamos lá, alguém se lembra? Alguém já deu uma lida? É algo importante, não pode ser esquecido, embora a gente ainda não estudou. Jesus vai reinar na terra, com a igreja? Mas tem algo mais importante ainda do que isso. Vocês não estão se lembrando ou ainda não tiveram a curiosidade de ler na apostila. Eu estou orientando a vocês a darem uma olhadinha na apostila. Eu não li na apostila, não. Então, eu sugiro que vocês comecem a ler. Para adiantar esse assunto, senão vai dar nó cego. Vou adiantar o assunto. Para Jesus começar a reinar no planeta Terra por 1000 anos, por favor, se você quiser anotar, nota, mas está escrito aí na apostila, está escrito com todas as letras. Para Jesus começar a reinar 1000 anos sobre o planeta Terra, ele vai fazer 3 coisas. Número 1, vai pegar a besta e o falso profeta e todas as pessoas que negaram a Cristo e o Evangelho e serão lançados vão estrear o lago de fogo e enxofre. Antes que Jesus dê o pontapé do governo dele, ele vai pegar a besta, falso profeta, e todo o povão que recusou a crer no Evangelho. E aí vai ser o povão lá da tribulação que sobreviveu, mas negou a Cristo. Vai ser lançado no Geena, no lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte. E depois, o mais importante, vai pegar Satanás e vai jogá-lo amarrado aonde? No abismo, por 1000 anos. Vai ficar lá quietinho. Aí sim Jesus começa a governar. Não se pode esquecer isso, gente. Jesus não poderá governar sem com que essas coisas aconteçam. Primeiro, ele vai pegar a besta, o falso profeta, e todas as pessoas que negaram a ele, e brand new, vai lançar direto no lago de fogo e enxofre. Depois vai pegar Satanás e vai amarrá-lo no abismo, no poço do abismo. Aí Jesus começa a reinar. No final dos 1000 anos, aí ele solta Satanás. Por que ele vai soltar Satanás?
para testar as pessoas de carne e osso que nasceram no milênio. Até que ponto elas foram fiéis a ele. E vai ter gente que vai trair Jesus. E tem gente que vai lá em Jerusalém querer tirar Jesus do trono. Aí vai descer o fogo do céu, vai consumir todo esse povão que vai se é a batalha de Gog e Magog 2, que vai se rebelar contra Jesus, e aí eles vão ser lançados vivos no lago de fogo e enxofre. Mas vamos por partes, porque essa parte aí é bem ampla e a gente tem que ir bem devagar para não nos atropelarmos nos certos detalhes. Vamos lá, então. Pastor. Sim. Agora eu tenho uma pergunta. A irmã perguntou se nasceria a criança. Vai nascer. Isaías capítulos 65 e 66 dá riquezas de detalhes. Vamos chegar lá nesse texto. Vamos ler todo o capítulo 65 e todo o capítulo 66. Mas eu só quero ligar uma coisa aqui. Se todos serão que ficaram vivos, né, no final da tribulação, se Jesus vai lançar todos no lago de... Os que a ele o negarem, porque vai haver a escolha. Vai ter 3 tipos de julgamento. Nós vamos falar disso. Antes de Jesus governar 1000 anos, Jesus vai julgar a Israel, Jesus vai julgar os bodes e as ovelhas, e aí se vai separar bodes e ovelhas, porque no milênio não vai entrar qualquer pessoa. Vamos isso por partes. Aí eu creio que sua pergunta vai ser respondida exatamente quando chegarmos nesse aspecto. Deixa eu fechar a segunda ressurreição para não ficar uma gota de dúvida, porque isso aqui não pode ficar com dúvida, tá bom? Mateus 25, 31 a 33, já começando a responder a pergunta do irmão Márcio. Quando, pois, vier o Filho do Homem na sua glória, todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e diante deles serão reunidas todas as nações, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos, e porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Olha que coisa, anote isso aí. Aí fala do juízo das nações. Quando vai ocorrer isso? Imediatamente, quando Cristo descer à terra com a igreja glorificada e 75 dias antes do início do milênio. O milênio não vai acontecer assim, automaticamente, não. Desceu Jesus do céu para a igreja, começou o milênio. Não. Vai haver um lapso de tempo de 75 dias. Nós vamos explicar isso na Bíblia. Praticamente, você vai se assustar agora. 99% dos cristãos não sabem desse detalhe. Quem sabia que quando Jesus regresse com a igreja glorificada, que vai haver um tempo de 75 dias entre a descida dele na terra com a igreja e o início do seu governo de 1000 anos? Quem sabia disso? Praticamente ninguém. Não vamos explicar à luz da Bíblia. Então, ele desce com a igreja glorificada no Monte das Oliveiras, e aí começa o dia 1. E aí começa um calendário de 75 dias até ele inaugurar o seu primeiro dia de governo de 1000 anos. Mas o que vai acontecer nesses 75 dias que a Bíblia nos ensina lá dentro do livro do profeta Daniel? Opa! Aí está o negócio. A chave está dentro do livro do profeta Daniel. 30 dias Jesus vai julgar as nações. 30 dias ele vai limpar o templo. 30 dias ele vai limpar o templo de Jerusalém, que foi contaminado pelo anticristo. E tomará 45 dias para julgar as nações. Que nações são essas? As nações que trataram, cuidaram bem de Israel na tribulação e as nações que maltrataram, perseguiram a Israel na tribulação. Agora, preste atenção aqui, por isso eu coloquei aqui um sublinhado. Se você quiser colocar um highlight, excelente. Serão reunidas
todas as nações. Que são nações, países, Estados Unidos, Canadá, Alemanha, Itália, Portugal, Espanha, Japão, e todas as nações que são conhecidas. Esse juízo será de nações e não de pessoas. Vamos entender melhor. As nações que tiverem seus governantes sobreviventes, então, vamos tomar um exemplo. O presidente da Itália, se estiver vivo no final da tribulação, ele vai ser convocado. O presidente do Brasil, se estiver vivo na tribulação, vai ser convocado. O presidente da Argentina, do Uruguai, de todas as nações, né? Se estiver vivo, serão convocados. Aí vão ser reunidos no Vale de Josafá. Vamos falar disso daqui a pouquinho, tá? E aí Jesus vai julgar por nações, pelos seus representantes, qual tratamento que a nação X deu a Israel. E, digamos, já vai chegar Jesus diante do presidente da Itália, que sobreviveu à tribulação. O que a Itália fez em favor de Israel? Bem tratou ou maltratou? Digamos, um exemplo, que eu não sei o que vai acontecer em detalhes. Itália maltratou, perseguiu, oprimiu os judeus na tribulação. Estão me acompanhando? Estão me entendendo? Estão me acompanhando? Jesus vai julgar o povo italiano pelas pessoas ou pelo representante? Resposta: pelo representante. Porque, eventualmente, vão ter italianos salvos que cuidaram de Israel. Estão me acompanhando? Que amaram a Israel, que oraram por Israel, mas o representante do governo italiano maltratou a Israel. E aí Jesus vai mandar para o lago de fogo e enxofre o representante do governo italiano. E o país Itália, deixará de existir no milênio. Por isso que milhares de nações, centenas de nações, países vão desaparecer no milênio, mas as pessoas vão estar lá. Vai haver italianos salvos, ainda que eventualmente a Itália desapareça do quadro de países, mas vamos ter italianos salvos. Eventualmente, se a Alemanha maltratou Israel, o juízo vai recair sobre quem? Sobre o representante da Alemanha, o governante da Alemanha. Mas, eventualmente, nós vamos ter o quê? Alemães salvos. Estão me entendendo, gente? Porque o juízo é sobre nações e não sobre as pessoas. Vai bater a responsabilidade daquele que governou e, consequentemente, fez o mau governo e o mau tratamento sobre a nação de Israel. Perfeito. Isso que diz aqui Mateus 25, 31 a 33. É só apenas uma abertura. Ressurreição para o julgamento. Que julgamento é esse? É o juízo final. E vi um grande trono, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não foi achado lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono. E abriram-se os livros, e abriu-se um outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Olha que estranho isso aqui, presta atenção. O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o além, uma outra tradução diz a morte e o inferno, entregaram os mortos que neles haviam e foram julgados segundo as suas obras. E a morte, olha que coisa estranha, e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E todo aquele que não foi achado inscrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Deixa eu abrir aqui o gráfico. Agora você vai entender melhor. Presta atenção aqui comigo. Uau, isso aqui é simplesmente tremendo, tremendo, tremendo. Vamos lá.
Esse é o último grupo que eu mandei para vocês. Todos estão enxergando? Alô? Todos estão enxergando o gráfico? Maravilha. Você recebeu. Se não recebeu, vai lá no grupo. Vamos lá. Esse vai ser o julgamento do trono branco ou do juízo final. Repito, este vai ser o julgamento do trono branco e do juízo final. Aqui vão parar todos os mortos que vão participar da segunda ressurreição. Repito, a primeira envolve unicamente os salvos. Então, colocamos de lado a primeira. Mas agora nós estamos aonde? Na segunda ressurreição. E esta segunda ressurreição, ela vai definir o quê? O trono branco, ou juízo final. Vamos lá. Antes do trono branco, por antecipação, quem será já lançado aqui, ó, no lago de fogo? A besta, o falso profeta e o dragão. Olha que interessante. Eles não serão julgados. Eles já estarão sentenciados e lançados direto no lago de fogo e enxofre, que no grego é a palavra Geena, é o inferno final, ou inferno definitivo. Quem vai aparecer de pé no trono branco? Os mortos grandes e pequenos, em pé diante do trono. Apocalipse, capítulo 20, versículo 12. Estes são os ressuscitados da segunda ressurreição. Preste atenção. Hoje, no inferno temporário, chamado de lugar de tormentos, ou Hades, já está lá um grupão enorme, já conscientes, estão conscientes, já sabem que vão ressuscitar diante deste trono para receberem a sua sentença. Mas eles terão que se apresentar. Por quê? Porque diz a palavra de Deus que esse julgamento terá uma base em cima de 3 livros. Me acompanhe aqui, por favor. O livro da vida, o livro das obras e o livro da vida do Cordeiro. Olha que interessante. Mas a Bíblia diz, e é todo aquele que não foi achado escrito no livro da vida, será lançado no lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte. Mas que interessante. Para alguém estar registrado no livro da vida, tem que estar primeiro escrito no livro das obras e no livro da vida do Cordeiro. Então, não tem escapatória. Ei, se o seu nome, minha irmã, graças a Deus, está lá escrito no livro da vida, também tem que estar escrito no livro da vida do Cordeiro e no livro das obras. Tem um pastor que tem um hábito de pregar, né, que fulano pecou, o anjo veio e apagou o nome dos 3 livros. Aí se arrependeu, o anjo voltou a escrever de novo. Gente, esse anjo ia ficar louco. Toda hora, no pecado do camarada, apagava e ia escrever. E volta a escrever e volta a apagar. Estão me entendendo, irmãos? Deus já sabe. Já sabe. E nós, pela comunhão que temos com o Espírito Santo, já sabemos, por convicção, se o nosso nome está ou não no livro da vida. Deixa eu dar uma paradinha aqui, ó. Quem tem convicção, gente, isso aqui é uma pergunta meio forte, que o seu nome já está escrito no livro da vida. Quem tem convicção? Gente, ninguém tira de mim essa convicção, nem de você. Eu tenho certeza, porque é o Espírito Santo que testifica aí dentro de você. Seu nome, Wellington, bonito nome, está lá escrito no livro da vida. Seu nome, Márcio Pereira, está escrito no livro da vida. Ninguém arranca isso, irmão Márcio. Darlete, minha serva, aleluia. Teu nome está escrito no livro da vida. Ninguém arranca isso do teu coração, porque o meu espírito testifica. Irmãos, o espírito tem que testificar. Ó, falando sério, se o espírito não está testificando no seu coração, é a hora certinha agora de a gente orar por você.
para o Espírito testificar que o teu nome está escrito no livro da vida. Você acredita? Eu já orei por 2 alunos que não tinham certeza. Pastor, eu peco tanto, eu peco tanto, eu peco tanto, eu sou um encardido de pecador, eu não tenho certeza que o meu nome está escrito. É um direito dele, não tem convicção. Nós oramos por ele, chorou igual a criança desmamada. Meu Deus, que coisa linda! Depois de 17 anos, sabe o que ele disse? Estou me convertendo pela 2ª vez. Glória a Deus! Pela 2ª vez, aí passou a receber o quê? Uma linda convicção de que o seu nome está escrito no livro da vida. De novo, gente, vamos lá. Desculpa, não estou querendo ser indelicado, não estou querendo forçar a barra. Quem tem aqui convicção? Meu nome está escrito no livro da vida. Vamos lá. Oh, coisa bonita, coisa boa. Vamos repetir? Meu nome está escrito no livro da vida. De novo, para que a dúvida saia da sua vida em nome de Jesus. Meu nome está escrito, aleluia, no livro da vida, pela 3ª vez, gente. Meu nome, aleluia, xaramadacasuminiquiabas, está escrito no livro da vida. E ninguém arranca isso do seu coração, minha irmã. Ninguém arranca isso do seu coração, minha irmã. Lute, chore, sangre, mas grite, Senhor, o meu nome não sairá do teu livro de jeito maneira. Que coisa boa é saber que temos esta convicção. Mas para ter essa convicção, nós temos que ter relacionamento. Se você tem dúvidas por algum momento aí do seu relacionamento com Deus, ainda está em tempo. Graças a Deus, ainda temos tempo. Vamos voltar lá, que o negócio agora vai esquentar. Ô, papai do céu, vamos lá. O lago de fogo, então, é a 2ª morte. É a morte definitiva, é a separação definitiva do homem para com Deus. Então, quem vai estar dentro do lago de fogo e enxofre, que é a 2ª morte ou o inferno definitivo? A besta, o falso profeta e o dragão já foram lançados por antecipação. Os ressuscitados da 2ª ressurreição, depois que eles forem julgados, vão para lá. A morte e o inferno. Mas a besta e o falso profeta já entraram por antecipação. O dragão vai entrar depois, porque primeiro ele vai ser consumido no final do milênio e enviado para o lago de fogo. Agora, preste atenção. Satanás não vai ser... O dragão é Satanás. Satanás. Vamos ler esse texto. Isso aqui é importante. Sempre lendo o texto para a gente ter bem claro nas Escrituras. Apocalipse, capítulo 20, versículo 7, por favor. Todos, abram suas Bíblias. Se você não tem Bíblia, pegue uma... Me avise que o que não falta aqui em casa é Bíblia. Posso te mandar gratuita, pelo correio. Ó. Posso te mandar uma igualzinha essa aqui. Ó. Capa dura, mas está na embalagem. Na minha casa, se faltar a Bíblia, é a mesma coisa que faltar copo d'água. Sou melhor do que ninguém, não, meus irmãos. Eu ganho tanta Bíblia, meu Deus, tanta Bíblia, eu vou começar a distribuir aí. Se você está evangelizando, precisa de Bíblia, eu te mando. Só não posso mandar para o Brasil, para a irmã Daniele e para o Mateus. Aí complica a minha vida. Mas se alguém aqui nos Estados Unidos precisar de 5, de 10, de 15, eu mando. Sem nenhum custo para você. Faço com prazer. Irmã Eliane, maravilha, irmã Eliane. Vai precisar, a gente vai conversar em off. A gente pode providenciar aí uma remessa de 10 para a senhora, mas são chamadas Bíblias econômicas, né? Não são Bíblias de luxo, são Bíblias assim, desse tipo, tá? Mas são muito boas de se abrir, capa dura. Tá? Eu ganho uma média de 30 por cada 6 meses. Nossa, então, será muito bem-vindas. Eu vou conversar com a senhora depois. Pastor, preciso também. Você precisa? Ok. Preciso. Eu tenho aqui comigo, deixa eu ver aqui no meu cantinho. 26. Eu tenho 26. De repente, eu posso dividir com vocês 2. Tá? Eu tenho que providenciar uma forma de como eu posso enviar para vocês. Mas depois eu vou conversar com vocês, se não ainda essa semana, na próxima, sem falta, eu ligo para vocês conversando para saber como é que eu posso enviar, se puder enviar para o endereço de vocês, tá? Eu dividiria 13, e aí a gente fica
de boa, tá? Mas eu tenho que conferir também se elas estão bem encadernadas, porque algumas têm defeito de página, então as que tiverem defeito de página eu vou ter que eliminar, porque eu não vou mandar nada defeituoso para vocês, tá bom? Não, que eu tiver aqui bom, em bom estado, eu estarei providenciando. Mas semana que vem, como muito, eu converso com vocês duas em off, né? A gente vai procurar fazer a remessa, ainda que seja uma ou duas, ou até 3 partes. Apocalipse, capítulo 20, versículos 7, 8, 9 e 10. Por favor, fique bem atento na leitura deste texto que nós vamos fazer agora. Apocalipse, capítulo 20, versículos 7, 8, 9 e 10. E acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. Então, terminou o milênio, ele é solto. E sairá enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra. Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para juntar em batalha. Verso 9. E subiram sobre a largura da terra e cercaram o arraial dos santos e a cidade amada. Que lugar é este? Arraial dos santos e a cidade amada. Anote aí, é a cidade de Jerusalém, em Israel. Então, Satanás foi solto, terminou o milênio, tá? Digamos que Jesus está reinando o dia número 1000. 1000, é o dia número 1000, né? Que fecha os 1000 anos. Aí Satanás ele é solto. Quando ele for solto, ele vai correr a terra. E vai correr os 4 cantos, norte, sul, leste e oeste. Por isso fala os 4 cantos da terra. E vai levantar, como a areia do mar, uma quantidade enorme de pessoas que vão ser por ele seduzidas. Não serão todos, mas uma quantidade enorme de pessoas para os ajuntar em batalha. E eles vão correr imediatamente para onde? Para a cidade de Jerusalém. Por quê? Porque vão tentar tirar Jesus do trono. A mesma coisa, se você não sabe, Satanás tentou fazer lá atrás no Éden, no primeiro Éden. Lá em Isaías, capítulo 14, versículo 11, ele tenta fazer a mesma coisa. Ele tenta tirar o trono dele da terra e levantar acima dos céus e tirar Jesus, que estava à direita de Deus. Então, de novo, ele não aprende a lição. Vai de novo tentar Jesus tirar do trono, só que agora no trono de Jerusalém. Mas, o que diz o final do versículo 9? Desceu fogo do céu e os devorou. E o diabo, que é o dragão, Satanás, foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta, o falso profeta. E de dia e de noite serão atormentados para todo o sempre. Então, Satanás não vai ser destruído. Guarde isso, anote isso. Satanás não vai ser destruído. Ele vai ser lançado para dentro do lago de fogo e enxofre e será atormentado dia e noite. Mas por que Deus não acabou com o dito cujo? Porque o melhor sofrimento para o diabo é o tormento e não a aniquilação. Voltamos à apostila, página 38. Está tudo certinho aqui por enquanto? Está tudo certinho? Alguma dúvida, alguma pergunta? Estou devagar, gente. Eu tive que diminuir a velocidade do carro, porque o negócio agora vai ficar bem apertadinho, Mas vamos sair daqui, enxaguado, ensaboado em escatologia. Ninguém vai colocar você no bolso, tá? Se alguém tentar enrolar, por exemplo, a irmã Eliane vai estar, afiada, vai cortar até pensamento. Se alguém quiser, digamos, enrolar a irmã Isabel, coitadinha daquele que tentar enrolar a irmã Isabel. Um pouquinho. Eu aprendi assim na Bíblia. A Bíblia diz assim, assim, assim. E aí vão até ficar assustados. Ei, irmã Isabel, a senhora está sabendo muito? Porque a Bíblia nos ensina isso. O negócio é a gente nós vamos sair daqui bem ensaboadinho nesse assunto, que entre nós é difícil. É difícil. Não é fácil. É um tremendo de um quebra-cabeça e tem muita gente aí fazendo uma confusão violenta e generalizada, e aí alguns, infelizmente, com a melhor das intenções, estão pregando e ensinando muitas bobagens. Irmão Márcio. Pastor, eu sempre tive uma curiosidade.
igual a besta, o dragão e o diabo. Como foi feita a divisão entre eles? Ok, são nomenclaturas. Querem anotar? Essa pergunta do irmão Márcio, eu acho que vale $1 milhão. Vale $1 milhão. Igual a pergunta da pastora Darlete. Acho que vocês dois hoje estão na unção. Estão derramando unção. Só pergunta de $1 milhão, mas são perguntas legítimas e necessárias. Anotem aí. Quem é a besta no livro do Apocalipse? Aí você vai lá no capítulo 13. Capítulo 13 do Apocalipse, do versículo 1 ao versículo 11. E do versículo 13 ao versículo 16. Aí você vai descobrir que são duas bestas. Vamos, então, abrir o livro do Apocalipse? Esse assunto aqui vai render, eu já sabia, ia render 2 aulas. Apocalipse, capítulo 13. Anote aí, por favor. Do versículo 1 ao versículo 10, fala da primeira besta. São duas bestas. Do versículo 1 ao 10, fala da primeira besta, a que sobe do mar. Ok? Anotado? Apocalipse, capítulo 13, do versículo 11 ao 18, fala da segunda besta, a que sobe da terra. Então, vamos separar? Uma que sobe do mar, Apocalipse 13, 1, 10. E uma que sobe da terra, Apocalipse 13, 11, 18. Qual é a diferença entre as duas bestas? Uma besta sobe do mar. O que é mar na Bíblia? Conjunto de países, conjunto de nações. Ok? A linguagem bíblica ela trabalha assim. Mar, o que fala de mar na Bíblia? Fala de 4 coisas. E uma delas, conjunto de nações, de países. Que conjunto é esse de países, de nações? A União Europeia. Está claríssimo? É a União Europeia. A gente depois vai descascar esse repolho cheio. Você sabe o repolho? O repolho é cheio de camadinhas, não é? Então, a gente vai pegar o repolho, a partir da próxima vez, vamos começar a descascar, para você entender, para vocês entenderem isso, tá? Que se trata da União Europeia ou o Império Romano ressuscitado. A primeira besta vai ser um europeu. Pode anotar? Um europeu. Do lado materno, ele vai apresentar sua descendência judaica da tribo de Judá. Do lado materno, eu vou provar depois disso na escritura com calma, vamos descascar o repolho aos poucos. Ele vai provar que ele é descendente da tribo de Judá. Vai ser, então, um europeu do lado materno judeu da tribo de Judá. Do lado paterno, ele será islâmico e também judeu. Oh, que mistura louca! Yeah. Será islâmico, será judeu e judeu da tribo de Dan, de acordo com Gênesis capítulo 49, versos 16 e 17. Oh, que loucura! E de quebra, de acordo com Daniel 11, 37, será um homossexual. Epa! Então essa primeira besta é complicada. Yep. E ela terá procedência da onde? Aonde está na Bíblia a árvore genealógica da primeira besta? Quando estudamos o capítulo 7, o capítulo 8, o capítulo 11 do livro do profeta Daniel, a gente vai descobrir que a descendência da primeira besta vem direto de um dos 4 generais de Alexandre o Grande. Peraí, pastor, agora me enrolou a cabeça. Peraí, o que é isso? Você se lembra que no livro de Daniel, o livro de Daniel fala de um bode. E um bode que aparece na visão de Daniel com 4 chifres. Quem se lembra dessa visão de Daniel? Aparece um bode e esse bode aparece com 4 chifres. Alguém se lembra? Alguém se lembra? Isso é importante. Se você se lembra, maravilha. O bode, na visão de Daniel, representa o império de Alexandre o Grande, que é o mesmo significado das partes de prata, ok? Da estátua de Nabucodonosor. Lembram-se das partes de prata do sonho de Nabucodonosor?
Fala também do Império Macedônico, do Império de Alexandre o Grande. Agora, quando você estuda a história, isso aqui é importante, isso é o contexto histórico. Se você não estuda, nunca vai descobrir isso. Que Alexandre o Grande não deixou descendentes após a sua morte. Ele tinha 4 generais: Ptolomeu, Cassandro, Lisímaco e Seleuco. Ele tem 4 generais. Mas o que isso tem a ver com o bode e os 4 chifres? Os 4 chifres são o símbolo dos 4 generais de Alexandre o Grande. Agora, se você se lembra na visão de Daniel, que daquela cabeça do bode, dos 4 chifres, um chifre começou a subir acima dos demais outros. Quem se lembra? Dos 4, um começou a sobressair. Sabe quem é esse chifre? Seleuco. E quem é Seleuco? É a cabeça da descendência do anticristo. Uou! E você descobre isso quando você estuda o capítulo 11. Só para estudar a genealogia da primeira besta, que é chamada também de anticristo, a gente ia gastar mais um mês. E não temos mais tempo para estudar, mas eu posso dar as dicas. Tá? Os slides que eu estou lançando para vocês, eu estou dando algumas orientações para vocês entenderem esse emaranhado. A segunda besta, quem é a segunda besta? Ela também será judia, mas ela sai agora da onde? Da terra. Anote aí. O que quer dizer terra na linguagem bíblica? A nação de Israel. Tem pessoas que Deus, por exemplo, eu já vi isso muito no Brasil, aqui eu vi umas 2 vezes, curiosamente, né? Pessoa cheia do Espírito Santo, daqui a pouco, terra, terra, terra. Não sei se você já teve essa experiência. E eu comigo, será que ele está entendendo o que está falando? Terra, terra, terra. Aí você vai lá no livro do profeta Joel, no livro do profeta Ezequiel, no livro do profeta Isaías, no livro do profeta Amós, e descobre terra, 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 3 vezes. Está se referindo a quê? A nação de Israel. E como é que se explica essas pessoas que ficam gritando? Não sei. Não me explique. Não consigo entender o porquê. Mas, biblicamente, essa expressão terra, terra, terra está ligada a quem? A nação de Israel. Por isso que essa besta que sobe da terra está se referindo o quê? Que é o falso profeta, que vai se levantar da nação de Israel. E quem é o dragão nessa história? O dragão é Satanás, que também leva o mesmo nome de diabo e o mesmo nome de velha serpente. Entenderam? Quem entendeu aqui, gente? O nome Satanás vem do hebraico, Satã, adversário. O nome diabo vem do grego, diabolos, caluniador ou aquele que joga os seus irmãos contra os outros. Então a Bíblia traz vários nomes de Satanás, né? Então Satanás, diabo, dragão, velha serpente é a mesma pessoa, é o anjo caído, é o querubim caído, ou que caiu dos céus, né? Que a Bíblia no latim chama de Lúcifer, a Vulgata Latina, porque na nossa Bíblia não tem o nome Lúcifer. Alguém sabia disso? Na nossa Bíblia, em português, não está escrito o nome Lúcifer. Mas de onde veio esse nome? Da tradução da Bíblia no latim, chamado Vulgata Latina. Mas qual é a tradução do nome Lúcifer? Filho da alva. Vamos lá em Isaías, capítulo 14. Pastor, agora já estou ficando craque na escatologia. Não, você não vai ficar só craque, você vai ser aquele bom jogador de basquete, né, que vai jogar todas as bolas e elas vão encaixar dentro da rede. Isaías, capítulo 14. 10 minutinhos, já estamos terminando, tá? Não fica nervoso, não, em 10 minutos já estamos terminando. Jesus, a aula hoje foi quente, né? Mas você não está sabendo de nada. A próxima vai ser labareda. Isaías 14, 12. Como caíste do céu, estrela da manhã, filha da alva. A expressão estrela da manhã e filha da alva, na linguagem hebraica, é uma repetição, que é exatamente a mesma coisa.
estrela da manhã e filha da alva. Na Vulgata Latina está 2 vezes a expressão Lucifer, Lucifer, que quer dizer traduzido, estrela da manhã, ou filha da alva, que hoje é aplicada ao planeta Vênus, né? Que é a primeira estrela que se levanta quando o Sol, né, está se pondo, aí aparece aquela primeira estrela no horizonte, chamada estrela Vênus, que na verdade é o planeta Vênus, não é uma estrela, mas que os astrônomos no passado julgavam que era uma estrela. Por isso que há um hino cantado por uma cantora gospel, com base em letras ligadas à maçonaria, que diz, né, que Jesus é a estrela da manhã. Alguém já ouviu falar nesse hino? Que Jesus é a estrela da manhã. Mas isso é errado. Jesus é a resplandecente estrela da manhã. Vocês estão percebendo? Então é uma distorção querer colocar Satanás e Jesus no mesmo nível. Entende? Mas essa é uma cantora gospel que está provado que ela criou esse hino, que ela compôs esse hino com influência de um compositor ligado à maçonaria. Essa é uma história bem complicada que eu não quero, por enquanto, entrar nos pormenores. Perfeito? Vamos avançar? Temos aí 8 minutinhos. Pastor, Fale referente, então, a essas bestas, o anticristo, então, ele se encaixa na primeira besta? Perfeitamente. Então, resumindo, o anticristo é a primeira besta e o falso profeta é a segunda besta. Anotaram? Primeira besta, anticristo, contrário a Cristo. Segunda besta, falso profeta, que quer ser um profeta, porém totalmente contrário aos preceitos da palavra de Deus. E os dois vão ter poder para descer fogo do céu, para fazer milagres, para fazer coisas terríveis. Não sei se, por curiosidade, eu assisti já uns 10 capítulos, uma novela muito bem feita, mas chega no ponto que ela se complica. A novela Apocalipse, da Record. Alguém chegou a ver essa novela? Alguém chegou a dar uma olhadinha nessa novela? Ela é um pouquinho complicada. Eu assisti, por curiosidade, 10 capítulos, estava indo muito bem na Bíblia. De repente, no capítulo 11, 12, 13, embolou. Aí ficou um negócio estranho demais. Aí eu parei de assistir, falei, não. Isso aqui está fazendo uma mistureba, né? uma miscelânea terrível. Pastora Darlete, vamos lá. Pastor, o senhor falou que não tem escrito o nome de Lucifer na Bíblia. Não está escrito. Mas aonde que a gente pegou esse nome, então? A tradução da Bíblia, chamada Vulgata Latina, é uma tradução escrita no latim. O latim é a base da língua portuguesa, do espanhol, do italiano, de 4 outros. Então só tem no dicionário? No dicionário. Ou, se a senhora se animar, comprar um exemplar da Vulgata, a senhora vai encontrar lá direitinho o nome Lucifer. Direitinho. Nossa, pastor, mas parece que eu já vi na Bíblia, não sei, né? Não existe. Não existe? Posso provar, sim. Não aprendi. Almeida tem 19 traduções da Bíblia, aliás, a língua portuguesa tem 19 traduções da Bíblia, das quais 9 são de Ferreira de Almeida. E em nenhuma tradução da língua portuguesa da Bíblia a senhora vai encontrar o nome Lucifer. Somente na Vulgata Latina e na Diodati, de 1920, que é uma tradução italiana, que ela tira direitinho do latim, mas em português, em espanhol, em inglês, em nenhum idioma a senhora vai encontrar o nome Lúcifer, porque é a tradução do latim, filha da alva ou estrela da manhã. Se a senhora quiser, eu posso fazer depois uma postagem só de uma pequena parte da tradução da Vulgata, né, no seu WhatsApp. Isso, a senhora vai ver, claro, não sei se a senhora vai conseguir ler em latim, mas a senhora vai encontrar ali o nome Lucifer pela Vulgata Latina, né? Então, esse nome ele foi tirado da Vulgata, mas ele não existe em nenhuma tradução da língua portuguesa, ok? Vamos lá, já vamos fechar, temos 5 minutos para nós terminarmos. Né? Hoje o negócio está esquentando, você não sabe de nada. Na próxima, o negócio você vai ter que trazer extintor de incêndio para apagar o fogo. Vai ficar mais quente ainda. Vamos lá. Primeira parte do julgamento. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme que se achava no escrito no livro. Isso já deixamos bem claro.
porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. Olha a advertência que o apóstolo Pedro nos dá, né? Olha que advertência forte, mas necessária para as igrejas dos dias de hoje. Porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. E se começa por nós, qual será o fim daqueles que desobedecem ao evangelho de Deus? É uma pergunta. E se o justo, está falando comigo e com cada um de nós, e se o justo dificilmente se salva, onde comparecerá um ímpio pecador? Portanto, os que sofrem segundo a vontade de Deus confiem suas almas ao fiel Criador, praticando o bem. É o que já havíamos falado anteriormente, né? Se na dispensação da graça, agora que o Espírito Santo está sendo derramado, é tão apertado se salvar, como é que vai ser na tribulação? Só pela misericórdia mesmo. Vai ser bem difícil. Romanos 2,5,8 nos diz: mas segundo a tua dureza e o teu coração impenitente, tesouras ira para si no dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus, que retribuirá cada um segundo as suas obras, a saber, a vida eterna, aos que com perseverança em favor o bem, procuram glória, honra e incorrupção, mas a ira e indignação aos que são contenciosos e obedientes à iniquidade. Lucas 14, 13 e 14 diz: mas quando deres um banquete, convida os pobres, os aleijados, os mancos, os cegos, e serás bem-aventurado, porque eles não têm com que te retribuir, pois retribuído te será na ressurreição dos justos. Virando a página, vamos deixar para a próxima aula, nós vamos falar sobre santificação. A falta de santificação vai levar muitos à condenação eterna. A presunção, não é? A pessoa que pensa que é melhor do que o outro, também pode levar a muitos à condenação eterna. A maldade ou iniquidade, a falta de amor ao próximo. Meu Deus! Você sabia que muita gente vai entrar no inferno por causa de falta de amor ao próximo? Não, pastor, isso é impossível. A Bíblia diz clarinho. No momento que eu deixo de amar o meu próximo e ao meu irmão, já estou me condenando. Isso é pesado e vamos estudar isso à luz da palavra. A falta de frutos de arrependimento também vão levar muitos cristãos para o inferno. Aí vem a pergunta, lá na página 40, essa pergunta de 10 milhões de dólares. Os cristãos serão julgados? Já falamos alguma coisa sobre isso, correto? Mas a gente vai abrir bem o leque. Depois da segunda parte do julgamento, livro da vida. Passos para ter o nome escrito no livro da vida. Caso de Cornélio. Aí entramos no milênio. Deixa eu sugerir a vocês. Estejam lendo, trabalhinho de casa, página 39, página 40, página 41, 42, 43, 44, 45 e 47. Da 40 a 47. Leia da 40 a 40, perdão, da 39 a 47, desculpe. Da 39 a 47. Leia com muita atenção, embora não passamos ainda nesta classe, mas a gente vai passar nas próximas classes, nas próximas aulas, e pegue o seu caderninho, se você tem o hábito de fazer anotações, e anote as partes que você não entendeu absolutamente nada. Isso é importante. Acostume-se a fazer anotações. Leia da página 39 a 47. Quantos estão me entendendo, gente? E anote as partes que você não entendeu. Não entendi essa frase, não entendi essa abordagem, não entendi essa colocação, porque a gente vai descascar bastante estas páginas já a partir das próximas aulas, né? Porque nós temos 3 aulas pela frente para fechar essa matéria, então nós temos que descascar bastante bem, perfeito? Gente, por hoje é só, graças a Deus. Ei, o Espírito Santo falou alguma coisa com algum de vocês nessa noite? O Espírito Santo falou alguma coisa? Meu Deus, eu quase caí aqui da cadeira, de tão forte que foi hoje a mensagem de Deus para os nossos corações.
Que Deus nos ajude a estarmos mais do que nunca agarradinhos com o nosso Deus, com o nosso querido Espírito Santo, agarradinhos, né, com esse livro, né? Vocês estão chegando à conclusão que esse livro aqui é maravilhoso, mas demanda tempo e dedicação para estudá-lo, né? Lá em Oséias, capítulo 4, versículo 6, está bem claro. Meu povo perece porque lhe faltou conhecimento. E quando a gente fala de conhecimento aqui à luz da Bíblia, é o conhecimento básico, né? Quanta gente boa, cheia das melhores intenções, pastores altamente intencionados, com vida santificada, mas por não conhecer a profundidade deste livro, estão, infelizmente, ensinando e pregando gravíssimos erros e distorções que levam, né, as gerações futuras a estarem ensinando os mesmos erros e as mesmas distorções. Repito, Deus não nos quer melhores do que os demais, não. Mas Deus quer que sejamos cristãos bereanos, que tenhamos critério. Não engolimos qualquer coisa, mas a gente procura comer o bacalhau, né, e tirar a espinha, para aproveitar o que é bom. Examinai tudo e retende o que é bom. Amém? Vamos agradecer a Deus? Vamos agradecer a Deus por esta aula, que Deus continue nos falando, nos ministrando, né, nos impactando para a glória do seu santo nome. Vamos pedir nosso irmão Márcio, acho que Jesus já curou o irmão Márcio. Estou sentindo ali que o fogo desceu na vida daquele homem. Não? Ele tava meio bambeando, né? Porque eu vi que ele estava realmente uma faxina. Eu aqui dando aula, falando com Deus. Deus, manda fogo nesse varão. Ele vai terminar já com mais corado, com um sorriso. Eu sei que o irmão Márcio pode estar lá com mal-estar, mas se o irmão Márcio pode dirigir uma palavra de agradecimento, né? E depois dessa palavra de agradecimento, eu quero pronunciar mais do que nunca cura na sua vida, na sua casa, no seu lar. E que o Espírito de Deus, né, se encarregue de fazer a boa obra que ele já começou na sua vida. Vamos então agradecer a Deus com uma oração curta, né, da parte do nosso irmão Márcio, e depois eu quero ministrar também o agradecimento pela saúde do nosso irmão. Irmão Márcio. Amém. Senhor, meu Deus, eu quero te agradecer, Pai, por mais esta oportunidade, Senhor Jesus, de estarmos, Senhor, na tua presença, aprendendo, Senhor Jesus, mais um pouquinho de ti, Senhor. Graças te damos. Senhor Jesus, aquilo que nós temos, Senhor Jesus, no nosso coração, todas as dúvidas, Senhor. Que o teu Espírito Santo, através Aleluia. Meu Pai, tem nos ajudado. E através do teu Espírito Santo, conseguimos compreender e entender, meu Pai, aquilo que o Senhor precisa de cada um de nós. Continua abençoando, meu Pai, a cada família aqui representada, meu Pai. A família do pastor Luiz, que está assim, para poder nos ajudar, meu Pai. Senhor, a cada um que aqui se esforçou para estar, meu Pai. Muito obrigado, Senhor Deus. Virtual, Senhor. Mas a tua presença, meu Pai, é real. O Senhor está presente na minha vida, na vida de cada um. Glória a Deus. Assim eu te agradeço, Pai, e continua nos abençoando, nos guardando, meu Pai, nos livrando de todo mal. Assim eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Quero proclamar e declarar a saúde do alto da cabeça à planta dos pés do meu irmão Márcio Pereira. Quero declarar a sua saúde, a sua cura, a sua alegria da parte do Espírito Santo. Quero declarar em agradecimento a boa obra que o Senhor já começou e estará concluindo para a glória do seu santo nome, em o nome de Jesus. Amém, amém. Nossos sinceros agradecimentos a todos vocês, a vocês que já puderam pagar a mensalidade do mês de julho, muito obrigado. Os que ainda não pagaram, fiquem à vontade, até o dia 30, está de bom tamanho, recebemos assim a sua mensalidade do mês de julho. Muito obrigado a todos, Deus os abençoe. Nosso lema para concluirmos, seriedade. Seriedade. Compromisso. Compromisso. Disciplina. Disciplina. Seriedade. Seriedade. Compromisso. Compromisso. Disciplina. Disciplina. Seriedade. Seriedade. Compromisso. Compromisso. Disciplina. Disciplina. É necessário que ele cresça. É necessário que ele Que cresça. eu diminua. Eu diminua. É necessário que ele cresça. É necessário que ele E cresça. que eu diminua. Eu diminua. É necessário que ele cresça. É necessário que ele cresça. E que eu quê? Diminua. Eu diminua. E a Deus damos o quê? A honra, a glória. Glória e poder.
Bom descanso a vocês, ótimo final de quarta. Saúde, irmão Márcio, em nome de Jesus. Vamos ouvir o seu testemunho. Deus abençoe a todos vocês. Uma ótima quarta, uma ótima semana. E até a próxima quarta, se Jesus não voltar. Se voltar, já era. Deus abençoe a todos. Pai do Senhor, muito obrigado.